Olá pessoal, vamos começar aqui a resolução desse exercício de química que diz o seguinte: dê o nome do seguinte composto orgânico. Nós temos aqui uma molécula que apresenta 4 átomos de carbono. O átomo de carbono ele é representado pela letra C. Observem que nós temos aqui 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Como a gente tem 4 carbonos, eu vou vir aqui na tabela de nomenclatura na parte dos prefixos. Prefixo tem relação com o número de carbonos que a gente tem da estrutura. Como eu tenho 4, eu vou utilizar o prefixo but e vou escrever abaixo do nome da estrutura o prefixo dela, que é o but. O intermediário é a segunda parte do nome. Você vai somar o prefixo mais o intermediário. O intermediário ele tem relação com o tipo de ligação química que a gente tem dentro da nossa estrutura. Por exemplo, se eu só tiver ligação simples, que é um tracinho entre dois carbonos, aí você vai utilizar o intermediário AN. Se eu tiver um tracinho duplo entre dois carbonos, o intermediário é o EN. E se eu tiver um tracinho triplo, o intermediário é o IN. Observando essa estrutura, a gente percebe que só temos tracinhos simples. Então, a gente vai utilizar o intermediário AN. But mais AN vai ser butan. A parte final do nome pode ser, se for um hidrocarboneto, é uma molécula que só tem átomo de carbono e hidrogênio dentro da estrutura. Não pode ter nenhum outro átomo que não carbono e hidrogênio. Mas observando aqui, nós temos essa letra O, que é o átomo de oxigênio. Então eu tenho um terceiro tipo de elemento. A gente não tem então um hidrocarboneto. Se fosse hidrocarboneto, eu só colocaria a letra O no final do nome, seria butano. Mas, como a gente tem esse OH ligado a um átomo de carbono que faz ligações simples, que é o caso deste carbono aqui, a gente vai dizer que temos a função álcool. A função álcool tem a terminação -ol. Então, no final do nome, eu vou escrever o ol. Seria um butanol. No entanto, você tem que localizar em qual carbono que está esse OH. Eu localizo ele no carbono de número 2, pela numeração da carbono, pela numeração da cadeia. Então, vai ser butan 2, que é a posição onde está o álcool. O ol, que é a terminação de álcool. Bom, é isso e terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química.